O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a regulamentação das redes sociais, mas ele disse que é preciso saber a medida certa para acertar a dose. Durante uma palestra no 3º Congresso Brasileiro de Internet, o ministro citou temas como terrorismo e pedofilia e avaliou que existem conteúdos que não podem estar nas redes sociais e precisam ser banidos. Tiago Pavinato, queria a sua análise e sua avaliação. É preciso regulamentar as redes sociais? Qual seria a medida correta? Caniato, eu também queria tanta coisa, meu filho. Queria tanta coisa. Eu queria saber, por exemplo, qual é a dose certa que alguém pode beber para não falar uma groselha dessa como a do Barroso. Eu queria saber qual é a dose que alguém que se presume que tenha notável saber jurídico, qual é a dose que essa pessoa tomou para falar uma porcaria dessa? Porque veja bem, ele fala algumas coisas através dessa frase. Existe a web e existe uma dark web, uma deep web. Vamos trazer para o mundo real? Existe o território público e existe a boca. O que é a boca? A boca é aquele lugar dominado pelo bandido. Alguém vai virar e dizer: é preciso regular a boca? Não se regula a boca, vou regular a boca. A boca não é para existir. Aqui, ó, xizinho na boca, não é para ter boca. Como é que não tem boca? Não tem boca quando vai os meganha, a polícia chega lá, mão na cabeça, vagabundo, vamos pra caça. Aí não tem boca. E não tem boca quando a polícia prende e a justiça fala: temos um criminoso, julgue este criminoso e encarcere este criminoso. Aí não tem boca. Mas tem boca no Brasil? De montão. De montão. Tem boca a dar com pau. Aliás, a cidade mais linda deste país, o cartão postal do Brasil, é dominado por grandes bocas. Se a gente for computar a área territorial, tem mais boca do que cidade maravilhosa hoje em dia. Tá aí o Mota que não me deixa mentir, não é? Eu, como um fascinado pela beleza do Rio de Janeiro, eu tenho muita pena. E da mesma maneira é na rede social. Você tem as redes sociais, tem as plataformas e você tem as bocas, que são a dark web e a deep web. Como é que você vai regular a boca? Não, você não vai regular a boca. Você vai incentivar, você vai investir em polícia que trata de crimes virtuais. Para quê? Para que ela encontre as bocas, para que ela prenda os donos das bocas e para que a justiça faça o seu papel, porque não adianta ir lá prender o dono da dark web, da deep, o povo que está na boca, e depois a justiça soltar, porque eles estão com o cartão de vacinação em dia, então deixa lá fora. Então precisa o quê? Da persecução criminal e não de lei, porque boca não se regula. Agora, na internet existe pedofilia. Na internet existe discurso de ódio. Se cometem tem estelionato na internet. Não me diga, ministro Barroso, não me diga. No mundo real tem pedofilia. Aliás, pedofilia não é crime. É uma condição execrável, inexplicável do ser humano. O crime é o estupro de vulnerável. Sabe que no Brasil as maiores vítimas do estupro de vulnerável não são mulheres. Aliás, as maiores vítimas de estupro não são mulheres, são meninas. Existe no Brasil mais estupro de vulnerável do que estupro, que é de 13 anos para baixo. Veja, no Brasil, você só considera vulnerável de 13 anos para baixo. Ou seja, 14 anos você pode dar uma Kama Sutra que, por essa legislação porca que a gente tem, desse Congresso dito conservador que a gente tem, você pode dar Kama Sutra com 14 anos que tá ok, tá legal, tá bonito. Esse é o Brasil conservador que a gente tem. Ponham isso na sua cabeça.
E esses casos de estupro no Brasil, que são subnotificados, por quê? Porque a maioria dos estupros, como são estupros de vulnerável, eles são cometidos por pais, padrastos, tios, avós das meninas da família. Então esses casos sequer chegam à polícia. Então a gente já tem um número de casos que chega muito menor na polícia, e de todos os casos que chegam à polícia, apenas 1% resulta em prisão. É isso mesmo, 1%. Agora, se a gente não consegue resolver a pedofilia no mundo real, como é que o Barroso vai resolver a pedofilia no mundo virtual? Ora, crie vergonha. Se a pedofilia não pode no mundo virtual, é porque ela é crime no mundo real. Se o estelionato não pode no virtual, é porque é crime no mundo real. As leis já existem. Ele acaba de dizer, não pode existir pedofilia. É claro, já tem lei que proíbe. Não pode passar material de pornografia infantil. Você não pode seduzir menor para você se aproveitar. Você não pode, a lei já está lá. Então, para que regulamentação? Só para eu terminar, eu quero trazer um relato que eu já falei hoje no Linha de Frente e que é muito interessante. Eu terminei de assistir o novo seriado da FX. Eu não sei se chegou no Brasil ainda. Eu não sei se chegou, mas se chama Class of 99. A classe de 99. É a história de um grupo que entra no quântico do FBI, né? A classe de 99 de agentes especiais do FBI. Olha que interessante isso. Ele se passa em 3 tempos: o presente, que é o passado, que é 99, o presente, que é 2025, e o futuro, que é 2034. O que acontece? O FBI, ele passa a adotar um sistema que reduz todo o crime nos Estados Unidos. Não tem mais criminalidade, não tem perigo andar na rua. Mas é o seguinte, como é que funciona esse sistema? Esse sistema, ele inverte a lógica jurídica. Ao invés de todo mundo ter presunção de inocência, todo mundo tem presunção de culpa. E uma vez que todo mundo tem presunção de culpa, a cada crime, por conta de todos os dados virtuais que as pessoas despejam todo santo dia na internet, esse sistema já filtra quem pode ser o culpado. Ou seja, não precisa mais de juiz, não precisa mais de investigação, porque o sistema já mostra quem é o culpado. Com isso, você mata toda a beleza da democracia, porque você submete a existência humana à inteligência artificial. E a partir do momento que eu regulo o que pode e o que não pode, diferentemente da vida real, no mundo virtual, nós acabamos cedendo aos caprichos de um algoritmo. E o detalhe é que, nesse sistema, para que ele funcione, algumas pessoas devem ser excluídas do banco de dados, que são presidentes, senadores, as pessoas que, segundo o seriado, mantêm a existência do Estado democrático. E olha que engraçado, é crime por si só, nessa série da FX, você desconfiar e externar sua desconfiança sobre o sistema. E Tiago Pavinato, suas análises sempre contundentes, muitas pessoas fazendo comentários justamente sobre as informações trazidas pelo Tiago Pavinato. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Mota defesa de regulamentação das redes sociais, feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo ele, é preciso saber a medida certa para acertar a dose. Que medida seria essa? O risco de exagero é grande? A liberdade de expressão é um direito natural, um direito fundamental. É um direito que nos foi dado por nosso Criador. Não é um favor feito pelo Estado ou pelo governante de plantão. Todos são livres para pensar e dizer o que quiserem. Já existem remédios jurídicos para quem excede esse direito. Se você ofende, calunia alguém, já existe lei tratando disso. Não precisamos de uma nova regulamentação desse direito. Na verdade, essa ideia de regulamentação, ela é resultado de um fenômeno. Presta atenção nisso. Até pouco tempo, as ideias da esquerda tinham hegemonia na mídia, no cinema, no teatro, na literatura, nas artes plásticas, na música e em todo o sistema de ensino. Isso aconteceu em todo o mundo ocidental.
Durante muito tempo, a chamada grande mídia teve o monopólio do discurso e da informação. Esse foi o mundo em que eu cresci quando eu era jovem. Eu me informava através de 2 canais de televisão e 2 jornais, e era isso. O mundo mudou, esse monopólio foi quebrado pela internet, pelas redes sociais. Hoje, todos os brasileiros, até os mais humildes, têm um celular, uma conta nas redes sociais. Cada um se informa onde achar melhor e forma a sua própria opinião. Nós dispensamos a tutela do papai Estado, tão bonzinho. Ele quer regular a nossa liberdade de expressão para o nosso próprio bem. Olavo tinha razão. Agora, José Maria Trindade, da Capital Federal, esse é um bom ponto, né, Zé? Muitos defendem que o nosso arcabouço jurídico já abarcaria esses crimes que são cometidos no âmbito das redes sociais. O excesso... Nosso arcabouço jurídico. O excesso de leis também prejudica, né, Zé? Sim, mas nesse caso não se trata aí do arcabouço jurídico, mas é como chegar à punitividade. E é isso que precisa. Para mim, é claro como a luz do sol que é preciso, sim, regulamentar a internet. É claro como a luz do sol que é preciso, sim, colocar contornos legais no uso das plataformas digitais. Eu não tenho a menor dúvida disso. E não se trata de censura. Veja bem, quando inventaram o carro, era um brinquedinho de gente rica, e alguns em São Paulo, endinheirados pelo dinheiro farto do café, compraram esse brinquedinho chamado carro. E aí outros compraram e num determinado momento foi preciso regulamentar. Contramão, proibido estacionar, farol de trânsito, né, sinal de trânsito e assim por diante. Hoje existe inclusive a carteira, que é uma autorização para usar esse veículo. Proibiu, censurou o carro? Não, regulamentou. Recentemente, eu vou te dizer, o drone foi regulamentado. Por quê? O drone era usado de tal forma que colocava em risco as pessoas. Filmava a janela de pessoas em apartamentos, em casas, invadindo a intimidade. Foi preciso regulamentar o drone. Proibir o drone? Não. Há quem diga, e eu acredito nisso, de que a internet, senhores, ela foi inventada antes do desenvolvimento da sociedade. Portanto, é preciso regulamentar e nunca, absolutamente nunca, censurar. A grande pergunta e o grande debate é até onde vai essa regulamentação e qual o projeto de regulamentação. Esse projeto que tentaram aprovar na Câmara dos Deputados é horroroso, que previa, entre outras coisas, pagamento de conteúdo. Isso tem que ser discutido, porque eu acredito na propriedade intelectual como uma propriedade, né? Não é abstrato, é prático, é visível que existe a necessidade de regulamentar isso quanto à propriedade intelectual. Ninguém inventa uma música e não tem o direito sobre ela, uma matéria que trabalha, dá duro, é difícil criar matérias e fazer conteúdo. Então isso tem que ser regulamentado, não pode ser roubado por nada, muito menos para uma mídia social. Eu não posso achar normal que exista algo que me ataque e eu não sei de onde está vindo. Então a regulamentação na internet, ela é necessária. O mundo está discutindo isso, não é só o Brasil. Agora, a extensão disso é que não sei como. Eu começaria com o CPF. É preciso o CPF. A própria Constituição brasileira, e aí vem um arcabouço legal, diz o seguinte, que é livre a expressão. A liberdade de expressão é livre, vetado anonimato. Então, aí só já indica que é preciso regulamentar as empresas. Essas empresas, elas fazem os cadastros e elas são responsáveis pelo que publicam, como nós aqui na Jovem Pan somos responsáveis pelo que estamos falando, pelo que estamos publicando. Aqui existe o CPF, aqui existe a nossa cara. Então é preciso levar isso às empresas, às plataformas digitais. Para mim, isto é muito claro. Tá certo. O Pavinato pediu 30 segundinhos para a gente fechar esse tema. Zé, eu acho que a gente não pode misturar com invenções novas como o carro, porque nós estamos falando aqui de invenções como o carro, de bens tangíveis. A internet ela é um bem intangível.
ela é algo que é imaterial e ela espelha tudo que existe na realidade. A internet espelha o carro, a rede social ela espelha as salas, as praças, os auditórios, as salas de aula, os jornais, ou seja, a internet ela é uma realidade virtual e ela é o virtual daquilo que já existe. O carro é a novidade tangível, é aquilo que não existe. Ele não é espelho de nada, ele é o novo. E a rede social ela só potencializa as coisas. E quanto ao CPF, eu acho que todo mundo, até porque a Constituição já proíbe e não precisa de regulamentação, tem que se identificar para trafegar nesse meio. Acho que é a única coisa mesmo que dá para fazer. Cada um que faz alguma porcaria na internet tem que responder, porque a pessoa virtual, ela é o espelho da pessoa real que tem um CPF. Regulamentação. Isto. Rapidamente, Zé.